Graça e paz, meus caros irmãos. Nesse momento, eu gostaria de ler para os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 12. Mas antes disso, irmãos, eu tenho alguns assuntos para falar também sobre a volta de Cristo, sobre a preparação da igreja, o que está acontecendo em algumas denominações e o que está acontecendo ao nosso redor. E muitas das vezes nós não estamos percebendo. Todavia, irmãos, eu vou fazer uma pequena oração assim mesmo como estou, porque ainda estou enfermo, mas estou melhor, graças a Deus. Mas vou fazer uma pequena oração já pedindo e agradecendo, porque não é um culto. Eu só quero deixar aqui algum esclarecimento que Deus me coloca em mente para me falar com os irmãos, ok? Deixando claro que isso não se trata de nada pessoal contra nenhuma nação, nem contra nenhuma igreja, nem contra nenhuma pessoa. Isso aqui apenas é um alerta para todos nesse momento difícil que o mundo está atravessando. Então vamos fazer uma oração aqui mesmo como eu estou. Vou encurvar minha cabeça e em nome do Senhor Jesus vou orar a Deus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do Universo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, apresentamos todos os que estão inscritos nesse canal, pedimos que tu guarda, proteja e livra também de todo mal, Senhor. Guarda a todos nós e dá-nos a luz para exortarmos esta palavra e pelo teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda a nós e aqueles que ouvirem para que possam ter entendimento que a nossa missão é ajudar as almas a se salvarem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos desde já por tudo, porque Ele é digno de glória, de honra e de louvor para sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ler Zacarias 12, alguns versículos. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Somente até aqui. Logicamente, irmãos, que aqui Zacarias, ele falava de cavalos e de espada, porque ele também, irmãos, na linguagem da época, se ele fosse falar de outro tipo de equipamento de guerra, ninguém ia saber. Então eu teria que falar a respeito daquilo que existia na época, para que o povo pudesse compreender. E a palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus, que está aqui nesse livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nós devemos entender uma coisa, irmãos, que dentro, irmãos, da nossa fé, da nossa esperança, que é Jesus Cristo, que está dentro de nós já vemos que está cumprindo as profecias desde os nossos antepassados, desde aqueles profetas passados que profetizavam desde aquela época a vinda de Cristo, que se cumpriu, a qual ele foi perseguido, foi levado ao matadouro, não é? E foi morto como uma ovelha. Diz a palavra, foi levado ao matadouro por aquele que o tosquia. Quer dizer, como uma ovelha levada ao matadouro. Ele morreu pelas nossas transgressões, pagando os nossos pecados e abrindo para nós uma porta de salvação. Irmãos,
Muitas coisas que estavam escritas se cumpriram no ano 70 e muitas coisas estão se cumprindo hoje. Desde o ano 70 até hoje, ou melhor, desde a criação do mundo, as coisas de Deus vêm se cumprindo. Mas falando do Evangelho, da vinda de Jesus Cristo, nós estamos vendo, irmãos, os acontecimentos, como acabamos de ler aqui em Zacarias. Para quem está acompanhando o que está acontecendo em Israel, irmãos, Israel defendeu-se contra um grupo maligno, que aqui eu não posso falar o nome, né? E na sua defesa, logicamente, irmãos, ele precisou também entrar em um lugar que ele não gostaria de ter entrado, porque se não houvesse nenhum ataque contra Israel, ele não estaria atacando. Porém, ele está atacando por defesa. Alguém não entendendo isso, as nações falam dos povos palestinos, que na verdade, irmãos, se nós formos analisar a história, esse nome Palestina nem existia. Isso daí foi um nome colocado por um imperador romano, certo, irmãos? Procure na história. Todavia, irmãos, se vê todos os dias nos noticiários pesadas acusações contra Israel, quando na verdade, se você for procurar a realidade, não é bem assim como está sendo noticiado. Porque a mídia internacional, ela já faz um trabalho também para o anticristo. Israel, irmãos, ele não ataca ninguém, ele só se defende. Ah, mas ele está entrando naquele país, em Gaza ou em tal lugar. Aquilo ali tudo é território de Israel, irmãos. Apenas é uma área ocupada, a qual as Nações Unidas agora querem instituir um Estado palestino. Que, na verdade, irmãos, para ser bem sincero, se eles quisessem, os palestinos viveriam numa plena comunhão com Israel, porque eu já estive em Israel, irmãos. E do lado judaico de Israel existem palestinos que trabalham com judeus, são funcionários, vivem bem. Agora, esse grupo maligno que está lá, irmão, ele quer gerar um caos, porque na verdade, irmãos, o plano, os irmãos não estão entendendo, as nações estão sendo levadas por um espírito do anticristo, porque o plano de Satanás é fazer com que esta doutrina maligna, essa doutrina desse ecumenismo tome conta da terra e haja só um governo, uma só moeda. Para isso, irmãos, tem que criar uma instabilidade, ou melhor, uma oscilação na terra, para os irmãos entenderem melhor, tanto econômica, geopolítica e também no sentido de conflitos, para que logo quando surgir o homem do pecado, aquele a quem Deus já tem falado desde o princípio, usando dos seus filhos, já mesmo na época do Evangelho, já falava, e também o Senhor Jesus Cristo também falou, Paulo e os outros apóstolos todos falaram a respeito do anticristo, que já está montando o seu palco, irmãos. Porém, Israel, irmãos, ele não vai mais ser destruído. E todas as nações que se levantarem, todas elas vão perder, irmãos, elas vão perecer, porque o Senhor vai pesar a mão, já está pesando a mão nas nações em que os governos falaram mal ou blasfemaram de Israel. Infelizmente, o povo está sofrendo por causa dos seus governantes, que muitas das vezes são homens cheios de espíritos de demônios, que estão contra Israel. Os irmãos observem bem o que eu estou falando, porque essa palavra de Zacarias diz que Jerusalém seria uma pedra pesada. Quer dizer, não tem como aquele que tentar carregar vai ser esmagado. Não fui eu que falei, está na palavra de Deus.
Nós não temos culpa, nós não somos, porque muitos falam assim, mas eles querem usar, eles têm um antissemitismo, porque eles dizem que foi os judeus que mataram ou que tiraram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tudo isso era a permissão de Deus. Não foi os judeus que mataram ou que permitiram que o Senhor Jesus Cristo morresse. Vocês não sabiam disso? Se nós formos olhar, irmãos, dentro da palavra de Deus, glória ao nome santo do Senhor, nós vamos entender que foi Deus que permitiu, irmãos, que isso acontecesse. Foi Deus que permitiu que ele fosse ferido, oprimido e pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quer dizer, ele foi oprimido, não abriu a sua boca. Certo, irmãos? Todavia, o Senhor, versículo 10, capítulo 53 de Isaías, olha aqui. Isso aqui é muito sério, irmão. O Senhor agradou moê-lo. Quando ele fez a última oração, antes de ir para o Gólgota, ele orou em Getsemane, que quer dizer o lugar aonde se moe a azeitona, aonde se espreme a azeitona. Deus agradou moê-lo. Então, Deus que permitiu, por causa dos nossos pecados. Não foi judeus, os judeus apenas foram um instrumento, porque tinha que cumprir, porque se ele não morresse, nós não teríamos vida. E hoje, irmãos, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo de uma forma muito assim clara. Só não vê quem não quer, irmãos. Agora, há poucas horas, eu estou aqui na Europa, há poucas horas entrou em erupção um vulcão na Islândia, há poucas horas. E ele está fervendo, jogando fogo para cima. Faz poucas horas isso. Irmãos, na Índia, uma calamidade total, calor, irmãos, a mais de 50 graus, pessoas morrendo. Lá no Rio Grande do Sul, os irmãos sabem como é que estão aí do Brasil. Situação dramática. E vocês podem ter certeza que as coisas não vão ficar boas. E principalmente, infelizmente, para esses governos que querem a queda de Israel. Porque Israel já passou pelo nazismo, ele já passou pelo fascismo, ele já passou pelo antissemitismo. Veja bem, tentaram fazer um genocídio em massa com o povo de Israel. E agora estão querendo criar um Estado da Palestina, coisa que não haveria necessidade alguma, irmãos. Porque Israel se dá bem com os palestinos. Não é Israel que briga com os palestinos, irmãos. Vocês têm que ir lá para vocês verem. Eu conheço palestinos que moram, que trabalham. Eu conheço palestinos que trabalham com patrões que são judeus, irmãos. Então isso é uma farsa, é uma falsa propaganda midiática para fazer o quê? Para fazer cumprir o que está escrito aqui. Os irmãos não estão percebendo. Para fazer o que está escrito que eu acabei de ler agora, em Zacarias capítulo 12, que as nações iam ficar contra Israel. Mas, irmãos, isso aconteceria quando? Quando estivesse próximo a tribulação, a grande tribulação, ou a vinda, ou arrebatamento da igreja, ou a grande tribulação, enfim, está se cumprindo. Os irmãos não estão percebendo, irmãos, as igrejas que são evangélicas, muitas delas, irmãos, inclusive aquela que eu saí, está envolvida até o pescoço com a maçonaria. Certo, irmãos? Tem várias pessoas, vários irmãos do ministério que são maçons e mentem e dizem que não tem nada a ver com a maçonaria. Eles estão tentando enganar o povo com doutrinas agora diferentes. Aos poucos, vocês vão ver como vai ser a transformação. E aquele que não estiver com o olho aberto, irmãos, ele poderá ser enganado.
Mas aonde que eu vou? Se eu sair daqui, eu vou para o mundo? Não, irmãos. Não estou mandando você sair de lugar nenhum. Eu estou falando para você que tem o Senhor Jesus Cristo que vai juntar o seu rebanho. Vai ser só um rebanho e só um pastor. E o Senhor Jesus Cristo vai cuidar disso no tempo certo. Esses que estão saindo desta denominação agora já estão sendo agregados. Já tem pessoas, já tem irmãos com luz de Deus que estão arrebanhando esses irmãos. Na cidade que eu vim mesmo, lá de Santa Catarina, já está tendo grupos de irmãos que se reúnem. Até uma igreja que agora está sendo aberta, que é uma igreja primitiva, irmão. Uma igreja que tem no seu caráter pelo menos a dignidade de não impedir que o evangelho seja pregado, irmãos. Nós estamos no fim. Não é mais tempo, irmãos, de nós ficarmos escutando as coisas, que a porta vai abrir, que a porta vai fechar. Nós temos que agora manter a nossa fé em Jesus Cristo. Os irmãos fazem assim: orem mais, busquem mais a Deus, leiam mais as Escrituras. A Federação das Igrejas, que vai formar um parlamento de igrejas, já está sendo doutrinado como deve ser feito. Já está sendo doutrinado. Haverá mudanças drásticas dentro de várias denominações que assinaram esse papel, esse documento. Muitos ficarão confusos, muitas mentes se turbarão, mas vocês têm que aprender desde já que vocês têm que ler a Bíblia. A guerra que está, ou melhor, o conflito que Israel está passando, a igreja também está passando. Os irmãos estão percebendo? Israel está sendo cercado pelas nações e a igreja está sendo cercada também por espíritos contrários. Mas a vitória do povo do Senhor vai ser íntegra. Certo, irmãos? Vai ser íntegra tanto para Israel, que já é um povo da promessa, como para nós que somos escolhidos por Deus através da graça, da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, estejamos atentos. Não vamos ouvir e comer qualquer coisa, irmãos. Nós temos ouvido absurdos, temos visto coisas que não têm fundamento bíblico. Então, os irmãos precisam estudar a Bíblia, precisam ler a Bíblia, precisam ficar atentos, irmãos, quanto àquilo que está escrito, porque a palavra está se cumprindo, irmãos. Então, neste momento, eu peço às igrejas, não estou aqui falando do povo que constitui o sistema ministerial da igreja, ou o sistema da igreja, mas estou falando do povo que se reúne, se juntem em esquadrões, que se juntem em grupos, comecem a orar, comecem a buscar a Deus, comecem a pedir a Deus uma iluminação. Só de você olhar para o que está acontecendo em Israel, para o que está acontecendo no mundo, você não sabe que tem várias nações que agora aprovaram o Estado palestino? Para quê, irmão? Para criar uma confusão. Só isso. Uma confusão. Sabe por quê? Porque se Israel fosse só ele que governasse, ele não judiaria dos palestinos. O problema é esse grupo terror pontinhos que está cheio de demônios, são até reptilianos, são espíritos malignos, são anjos caídos, irmãos. Anjos caídos que tomam eles, porque eles são contrários à vontade de Deus. Eles são mentirosos. Não confia, irmão. Eu conheço. Eu não estou generalizando. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui pregando racismo, nem xenofobia, que isso não pode. Mas não confie. Nós não podemos confiar praticamente quase em ninguém. Só mesmo se Deus nos colocar à luz para nós fazermos. Porque, irmãos, o mundo está numa situação caótica. Muitos desses homens que parecem ser santos lá são piores do que os piores que existem no mundo. E nós não podemos deixar ser enganados por tal coisa, irmãos. Os irmãos entendem, eu não sou xenofóbico, não sou nada, mas está sendo criado no mundo um espírito de antissemitismo
e de anticristianismo. Vocês escutam o que eu estou falando, irmãos. Porque dessa nova ordem mundial, ela vai tomar conta da mente desses pregadores que assinaram esse documento maligno, que dizem que não assinaram, mas assinaram. Eles vão ser tomados por espíritos de engano e vão enganar o povo. E vocês têm que estar atentos à palavra de Deus. Mais um alerta, tá bom, irmãos? É o que Deus me dá. Olhe ao teu redor, ore e veja o que Deus vai te mostrar. Deus que te abençoe e Ele vai te mostrar aqui dentro. As respostas estão aqui dentro, irmão. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Deus abençoe, paz de Deus, graça e paz e shalom.